Olá, eu sou a Janaína Porto Alegre, sou nutricionista da Probiótica e no quadro de hoje do Endurance Fit a gente vai mostrar como foi montar o planejamento do Daniel Carvalho para esse objetivo dele, que é a prova do FODAXMA e para perder peso. Confere aí! Dani, tem um desafio para fazer para você. Os 5 quilos eu quero te mostrar o que nós vamos eliminar até a prova. São 2 peças disso. Aqui eu tenho aproximadamente 2,3 kg de gordura. Então eu trouxe essa peça exatamente para te ver o que tu vai ter que carregar morro acima se tu não perder. Não, pode pesar. 2,3 kg mais ou menos. Ou seja, você vai ter que carregar 2 peças dessa morro acima. Então muito foco na dieta, certo? A gente sabe que tu é como mesmo tu já falou, tu é um atleta extremamente disciplinado. É um médico extremamente estudioso, quem convive contigo sabe, tem a certeza disso, que está sempre em busca do melhor para os teus pacientes. Só que aqui é um grande problema, né? Na verdade, quando tu me passou os áudios, eu tenho que contar aí pro pessoal que quando tu me passou os áudios, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque eu vi que o teu desafio era muito grande de estar na prova, em completar o FODAXMA, e o meu desafio tão grande quanto fazer você perder 2 peças disso e estar muito bem condicionado no FODAXMA. Mas é isso que a gente vai buscar juntos. Então, o que eu fiz aqui? Eu montei a tua periodização nutricional em 3 partes, certo? Aqui a gente tem de segundas e terças-feiras, que é onde tu me falou que tá no hospital, né? Que tu fica no hospital, inicia às 8 horas da manhã de segunda e vai até às 19 da terça-feira. Então aqui a gente tem um planejamento nutricional. Depois na quarta e sexta, onde tu fica em consultório, a gente tem outro planejamento. E no sábado e domingo, onde são os teus treinos mais longos, a gente tem outro planejamento. O que acontece? Como durante a semana os teus treinos são mais curtos, a gente tem uma restrição um pouco mais calórica no decorrer do dia longe dos treinos. O mais importante é que tu tenha em mente sempre que a gente precisa ter um bom aporte energético antes do treino e após o treino, porque é extremamente fundamental que tu tenha uma boa recuperação, que a gente garanta essa tua recuperação, porque a gente sabe que não se tem o tempo ideal de descanso para a recuperação. Então a gente tem, muitas vezes, tu emenda um treino no outro, mesmo não sendo um treino de transição, como é os treinos do triatlon, mas muitas vezes tu faz ali muito seguido um do outro. Então tu respeitar a quantidade da alimentação que tá aqui, o alimento em si, então respeitar a quantidade, qualidade e a suplementação, certo? Então a gente começa aqui desde o teu pré-treino, aqui de manhã, que tu me colocou que a natação, tu não te sente muito bem comendo antes. Então, durante a semana, como a tua natação é mais curta, ali em torno de 40 minutos, a gente consegue perfeitamente fazer essa natação em jejum de manhã. Até porque tu teve um aporte energético de carboidrato da janta. Em nenhum momento a gente vai ter uma restrição de carboidrato, mesmo a gente buscando a perda de peso, certo? O que a gente vai ter restrição são de carboidratos ruins. Então, é que a gente não vai estar utilizando um macarrão, vai estar evitando o pão. Então, os nossos carboidratos são as frutas, as batatas. Então, são os carboidratos que realmente a gente vai utilizar ele como fonte de energia boa. A gente tem um outro desafio que normalmente no atleta de endurance a gente preza muito pela massa magra, certo? E não perder a massa magra, porque a gente sabe que a questão de lesão, a questão de imunidade está muito envolvido com manter esse equilíbrio da massa magra. Porém, a gente está falando de um perfil um pouco diferente. Claro que seria até um pouco contraditório a gente pedir para te perder massa magra, não é esse o caso, mas a gente não vai ficar muito atento a isso nesse momento. Então, o teu aporte de proteína, ele tá um aporte realmente limítrofe para a gente te manter com potência, para te conseguir gerar potência, mas evitar que tu ganhe massa magra, certo? Principalmente porque tu mantém os treinos de musculação ou de crossfit, tu mantém esse tipo de treino durante o ciclo, né? Durante a periodização. Então, esse aporte reduzido de massa magra, a gente vai buscar isso. Se a gente perder um pouquinho, ok, a gente não vai se preocupar porque vai estar controlado dentro da tua recuperação e tudo que a gente precisa, certo? Então, assim, basicamente os alimentos que a gente vai estar utilizando, em alguns momentos a gente vai ter que utilizar bastante suplementação, principalmente nesse plano aqui que tu vai estar dentro do hospital.
e muitas vezes em cirurgia. Então aqui à tarde a gente vai utilizar no meio de uma cirurgia, no momento que tu tá em centro cirúrgico, a gente vai estar utilizando uma barrinha de proteína, isso acaba sendo interessante. Tu me falou que consegue ter lá no hospital, tem um momento que tu consegue esquentar algum alimento. Então eu tentei construir de uma forma prática, que seja fácil acesso, tanto para te levar, que não precisa ficar construindo e cozinhando muito em casa, porque eu sei que o tempo é restrito para isso. E alguns suplementos que são bem legais a gente está utilizando. Bom, Dani, a parte da alimentação eu acho que está bem ajustada dentro do que tu me passou, da tua realidade, do que tu consegue levar, da onde tu almoça sempre em restaurantes, então acho que não é tão difícil de te adequar. A parte da suplementação, o que a gente vai estar utilizando? Depois dos treinos, todos os treinos a gente vai estar usando o BCA para a gente melhorar aí a recuperação e otimizar essa recuperação muscular. E esse é um produto, Carb Up Energy Beat, que tu vai ver que eu descrevi ali principalmente antes dos treinos. Então, antes dos treinos, de um treino do dia ou de bike ou de corrida, a gente vai estar utilizando. O que é esse produto? Ele é o extrato da beterraba. E a gente sabe, tem muitos estudos aí mostrando do benefício da utilização do extrato de beterraba ou até mesmo da beterraba em treinos de endurance. Não vou te passar o suco da beterraba, porque a gente sabe que tu teria que tomar muito suco e tu não vai conseguir ajustar isso dentro da tua rotina. Então a gente tem uma forma bem fácil de utilizar e a gente vai estar acrescendo aqui a palatinose, que é a nossa fonte de energia junto com a beterraba. O MCT é um produto que eu gosto bastante de usar também. O MCT é uma fonte de gordura. Aqui ele tá em pó, então eu levei em consideração que tu me falou da questão intestinal, né? Que às vezes solta um pouco o intestino. Não tem se demonstrado acontecer isso no MCT em pó, diferente de líquido. Então eu quero que tu use e depois também nos conte como é que foi. Mas eu acredito que esse sintoma tu não vai ter. Então agora tu vai analisar com calma as dietas, vai estar estudando, vai estar organizando e ver como é que tu vai encaixar isso tudo na tua rotina. E aqui a parte da suplementação dos treinos. Então, eu te sugeri alguns alimentos para a gente estar testando para utilizar na prova. A gente sabe que essa prova tem uma característica que tu vai ter um staff. Então, isso nos ajuda muito na questão de estar inserindo alimentos mesmo, né? Até a questão que tu me falou que sente fome, então a gente inseriu preparações mesmo. Arroz com alecrim, com cenoura, com azeitona. Então, tu vai estar fazendo algumas preparações ali. Isso a gente vai estar testando nos próximos treinos, tá? Daí tem a parte da bebida. Outra coisa muito importante que eu gosto sempre de frisar para o atleta é as concentrações das bebidas. É extremamente importante seguir a prescrição. É um dosador em 500 ml, é meio dosador em 200. Extremamente importante a gente estar seguindo essa recomendação para que não tenha desconforto gastrointestinal, certo? Então, a princípio é isso, e daí tem a parte da corrida também. A corrida a gente vai usar basicamente gel e os suplementos, principalmente o Super Fórmula, que é o suplemento que a gente consegue utilizar ali intratreino junto com a palatinose. Bom, Dani, então como tu tem uma variação aí de volume de treino durante a semana, de intensidade de treino e de uma rotina de vida também que altera de um dia para o outro, o teu aporte energético também muda. Então a gente está calculando aí de 3.000, 3.500, 2.800 calorias por dia. Depende da tua rotina e depende da rotina do teu treinamento do dia, certo? A quantidade de carboidrato também vai variar dos teus treinos do dia. Vai ficar aí, tem dias que tu vai consumir em torno de 4 gramas quilo de peso, outros dias em torno de 8 gramas. Você vai ter num domingo que você vai pedalar 7 horas. Então isso é extremamente importante, a gente ter um aporte maior de carboidrato. E a proteína a gente vai trabalhar com um valor bem baixo, como eu te falei. Então a gente vai trabalhar ali com 1,4, 1,5 por grama de peso. É mais ou menos isso que a gente vai trabalhar. A gente vai acompanhando isso semanalmente, vamos vendo como vai ser a tua evolução, conforme como tu tá respondendo na perda de peso e como tu tá respondendo nos treinos. Então, se tu me mostrar que tá perdendo peso, sentindo a baixa do peso e melhorando o rendimento e mantendo e melhorando potência, isso me mostra que a gente está no caminho certo. Então, isso é acompanhar a periodização nutricional. Isso a gente vai fazer no decorrer dessas 9 semanas para que a gente chegue lá com
esse peso aqui a menos. Umas 4 dessa menos aí. Pelo menos 2, esse é o nosso Pelo desafio. menos 2. Esse foi o planejamento que eu fiz pro Dani. Vamos ver como ele vai se sair, ele vai conseguir encaixar tudo isso na rotina dele. Então, no próximo episódio a gente acompanha como o Dani está conseguindo adequar tudo isso à rotina dele, se ele já conseguiu perceber esse início da perda de peso e como ele está se comportando. Acompanhe aqui.